Todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Eu acredito que nessa manhã o pregador poderia ter ido embora, né? Um evento muito bom. As mulheres aí estão de parabéns pelo louvor, né? Pelas orações, né? Por tudo que foi apresentado aqui. Mas nós sabemos que tem que ter a palavra também, né? Para poder completar, não é isso? Eu agradeço a irmã Raquel pelo convite, viu? Fico grato pelo convite. Tentei fazer uma troca com minha esposa para estar aqui nessa manhã, mas aí eu descobri também que ela ia estar na semana de oração e descobri também que ela ia pregar no sábado. E quando a irmã Raquel mandou o PDF para mim com os sermões, e eu fui ver o título do sermão, nem abri o sermão, mas eu fui ver o título, de cara eu me identifiquei logo com esse sermão. E aí, quando eu fui conversar com a minha esposa, eu descobri também que era o mesmo sermão que eu iria pregar aqui hoje. Então, não teve como fugir da responsabilidade, né? A primeira lição que fica para nós essa manhã, sem irmos para o sermão, não passe a sua responsabilidade para os outros, viu? Feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amantíssimo Deus, Senhor e Pai, ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nessa manhã nós somos gratos, porque a Tua presença se faz em nosso meio. E nós podemos sentir, Senhor, isso acontecendo. Através, Senhor, das orações, através do louvor, nós podemos sentir que o Teu Santo Espírito, nessa manhã, está aqui neste lugar. E te pedimos as Tuas bênçãos mais uma vez, a Tua palavra vai ser aberta, te pedimos inspiração dos altos dos céus, que o Senhor possa conduzir, Senhor, a Tua palavra, e que nessa manhã possamos ter a certeza que tivemos um encontro maravilhoso com o Senhor. Nos ajude, esteja conosco, nós te pedimos essas bênçãos no nome doce e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, deixa eu pegar logo aqui meu óculos, senão não vou enxergar nada aqui. O título do nosso sermão nessa manhã é: Você é uma bênção para os outros. Nós vivemos em uma época em que Deus tem levantado homens, mulheres, jovens e crianças para ser usados por eles nessa geração. Ele molda o nosso interior, transforma as nossas vidas e nos torna discípulos. Irmãos, o fato que chama a atenção, que realmente quando Deus ele nos encontra, ele tem a capacidade de moldar nosso interior e ao mesmo tempo também de transformar as nossas vidas. Deus ele pode fazer isso, porque para Deus todas as coisas são possíveis, né? Mas só que perceba que existe, né, um propósito pelo qual Deus faz isso em nossas vidas. Existe um objetivo, existe um fim. E qual é esse objetivo? Qual é o objetivo de Deus? Qual o fim de Deus, né? Ao moldar nosso interior e também transformar as nossas vidas. A senhora White, ela diz o seguinte, no livro Serviço Cristão, na página 7, ela diz assim: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, se Deus ele encontrou você, se Deus ele moldou o seu interior, se Deus transformou a sua vida, o que você deve fazer agora? Também fazer isso na vida das pessoas. Você deve ser então uma luz, né, para as pessoas que nos rodeiam. Então, o propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos bênçãos para os outros. Seguindo a nossa leitura aqui, diz o seguinte, olha só. Se você está aqui hoje e segue o que Deus diz, você é um seguidor, um discípulo de Jesus e nasceu no reino de Deus como missionário.
Mas aqui diz assim: porque muitas vezes é tão desafiador atender o chamado para ser missionário. Sabe, muitas pessoas, elas têm dificuldade, né? E muitas pessoas se sentem incapazes de levar a palavra do Senhor Deus, de ser um mensageiro, de ser um missionário. E é desafiador para muitos, muitas vezes, levar a mensagem de Deus. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver isso na vida de Moisés. Um exemplo, Moisés. A história diz que Moisés estava 40 anos afastado do Egito. Deus tem um encontro com Moisés. E Deus tinha uma missão para Moisés. A missão era ir ao Egito, libertar o seu povo do Egito e trazer para uma nova terra. Só que a história diz que quando Deus conversa com Moisés, ele diz assim: Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Senhor, eu não sei falar. Senhor, manda outro. Só que Deus, ele vai além das nossas perspectivas. Deus, ele vai além, muitas vezes, das nossas dificuldades. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Se Deus chamou você para exercer um trabalho, se Deus chamou você para pregar a palavra, a sua palavra, não precisa temer, porque o mesmo Deus que te chamou vai te capacitar. O texto bíblico, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 14 ao 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 14 ao verso 16. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Na palavra do Senhor nos diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. O verso 15 nos diz: medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E o verso 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Nós podemos destacar aqui desse texto aqui, o primeiro texto, verso 14, tem uma frase que ela é importante, que diz assim: não negligencie o dom que foi dado a ti. Muito importante, guarde isso. O segundo é: seja diligente nessas coisas. Guarde também isso. O terceiro que nós temos, ao mesmo tempo terceiro e quarto, no verso 16, diz assim: atende bem para a sua própria vida e para a doutrina. Atente bem. E aqui no finalzinho diz assim: você salvará tanto você mesmo quanto os que o ouvem. Prestar atenção como o texto ele traz aqui, né, esses 4 pontos, e esses 4 pontos eles são importantes. Vamos repetir: não negligencie o dom que há em ti, seja diligente nessas coisas, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. E aqui diz: você salvará tanto você mesmo quanto o que ouvem. 4 pontos. E agora nós vamos entrar no primeiro ponto. Primeiro ponto: não despreze o dom que você tem.
quando Paulo fala aqui a Timóteo, nós precisamos descobrir um pouco quem era Timóteo, né? A mãe de Timóteo era uma mulher que conhecia a Deus, a sua avó também. Então percebemos que Timóteo, ele, né, conhecia o Senhor Deus eterno. E aqui fala também que Timóteo, ele era um jovem, né, um jovem pastor. E Timóteo tinha recebido um chamado de Deus, né? E quando Paulo escreve essas coisas, Paulo queria dizer para Timóteo que ele precisava valorizar devidamente o dom que possuía. Você percebe então? Então ele precisava valorizar o dom que ele possuía. Irmãos, conosco também não é diferente. Deus nos chama, Deus nos dá um dom, e nós temos que valorizar o que Deus ele nos dá, o que nós possuímos. É dom de Deus. Talvez o dom de louvar, talvez o dom de pregar, talvez um dom de dar um estudo bíblico, talvez um dom de fazer uma visita. Você percebe? Aqui diz assim, olha só. Muitas pessoas crescem acreditando que não tem valor ou que suas ações são insignificantes. Mas por que isso? Olha só, comentários como você faz tudo errado ou você não sabe de nada se transformam em pensamentos autodepreciativos, como sou incapaz e não consigo. Sabe, muitas vezes nós temos que ter cuidado, porque o que tem que sair da nossa boca são palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Perceba bem, por que muitas pessoas hoje têm esse pensamento? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso fazer, eu não posso realizar. Porque muitas vezes, talvez na criança, alguém disse assim para ela, olha, você faz tudo errado, você não sabe fazer nada. Você percebe? E isso causa um dano, um prejuízo enorme na vida daquela criança que um dia vai se tornar adulto. Irmãos, e hoje nós temos pessoas que têm esse pensamento, né? Eu não sou capaz, eu não consigo. Um dia eu estava andando com meu menino, que hoje vai fazer quase 17 anos, era criança ainda, e ele vendo eu pregar na igreja, e nós saímos de uma pregação, estávamos indo para casa, e ele falou assim comigo, pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. E eu fiquei feliz com aquilo. E eu falei bem assim, quando você crescer, não seja igual a mim, seja melhor. Percebe, irmãos? Incentivo. Tem que incentivar com boas palavras, dizer bem assim, no Senhor, não esqueça de colocar o Senhor. No Senhor, você pode. No Senhor, você consegue. No Senhor, você vai longe. Percebe? Palavras de bênçãos. Aqui diz assim, eu não consigo, não sou capaz, isso não vai dar certo. Esses são pensamentos que indicam uma mente focada em si mesma, excluindo Deus. Sabe, toda vez quando você olha para um momento que você talvez tem que levar a palavra de Deus, e você muitas vezes tem que falar de Deus, e você fica travado com esse pensamento, você está excluindo Deus. Mas toda vez que você conversa com Deus e você fala assim, Senhor, o trabalho é teu, a obra é tua, o Senhor está na dianteira, me ajuda. E quando você faz assim, as coisas elas vão funcionar, as coisas vão andar. Irmãos, há uns 20 anos atrás, quando eu aceitei o Senhor Jesus, e muitas vezes as pessoas me procuravam fazer oração, eu ficava zangado.
E eu dizia assim, tantas pessoas para ir lá na frente, né? E eu estou iniciando agora e me chamam. E eu ia. Mas sabe por quê? Eu tinha esse pensamento? Pensamento de ser incapaz. Percebe? De ser incapaz. Talvez de vir à frente fazer algo errado. Irmãos, eu estou contando aqui essas situações porque talvez você se identifique com alguma situação dessa. Entendeu? E você precisa pedir a Deus que Deus lhe dê força, que Deus lhe capacite para você exercer o trabalho que Deus está te dando. Olha, lá na igreja que eu congregava, em Vila Murim, tem um púlpito, que esse púlpito é largo. E eu ficava atrás desse púlpito quando eu ia pregar, e as pernas tremiam igual vara verde. Eu suava, né, feito um cuscuzeiro. E eu lá atrás do púlpito, eu dizia assim, Senhor, manda pouca gente, manda pouca gente, manda pouca gente. E quando eu lá estava, a igreja estava cheia. Para o meu desespero, a igreja estava cheia. Sabe, mais um dia, eu orei a Deus e falei o seguinte, Senhor, manda a quantidade de pessoas que o Senhor quiser, mas me ajuda. Me ajuda. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? O medo passou. O medo foi embora. Você percebe, irmãos? Quem está na frente, irmãos? É Deus. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos capacita. Quando nós dizemos assim, olha, eu não sou capaz, eu não consigo, é uma mente que está excluindo Deus. Mas a Bíblia não ensina isso. Você quer ver o que a Bíblia ensina? Vá no livro aí de Filipenses 4, verso 13. Olha só o que a Bíblia ensina. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Filipenses 4, verso 13. Esse texto ele é fascinante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. É um texto pequeno, mas ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, irmãos, em Deus temos a capacidade de fazer todas as coisas, porque Ele mesmo não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus nos deu um espírito não de covardia, mas de poder. Você percebe? Você sabe como foi que eu aprendi, como eu entendi que eu tinha que perder o medo, que eu tinha que deixar de ser incapaz? Um dia eu conversando com um irmão, já de experiente, de caminhada cristã, e ele falou o seguinte para mim, e eu coloquei isso em prática, e tem funcionado até hoje. Ele falou assim: irmão, antes de você subir no púlpito, entre com a cabeça baixa. Peça a Deus que Deus use você. Esqueça o que você vai falar, esqueça os seus métodos. Confie plenamente que Deus vai te usar. E se assim você fizer, tudo vai dar certo. E tem dado certo. Quando você confia que Deus vai usar você, quando você confia que você é um instrumento nas mãos de Deus, mesmo sendo um instrumento falho, Deus ele vai usar você. Irmãos, o sermão aqui ele está falando também da rainha Esther. A rainha Esther, a história diz que Vasti era uma rainha também muito bonita. E a história diz que Vasti caiu no desagrado do rei, né? Porque lá o rei estava com seus convidados, estavam todos embriagados, e o rei mandou chamar Vasti para apresentar os seus convidados. E ela se recusou a vir. O que foi que aconteceu? O rei então mandou convocar
lá do seu reino moças bonitas, e agora ele ia escolher uma nova rainha. Só que um fato que chama a atenção, que essa nova rainha, ela era uma judia. E ela tinha alguns medos, bora dizer assim, algumas preocupações. Mas a história diz que ela foi escolhida por Deus para salvar milhares de pessoas. Sabe, Mardoquai, ou Mardoqueu, né? Chegou para ela e falou bem assim: olha, quem sabe se você não está aqui, não foi um propósito de Deus. E de fato, realmente foi um propósito de Deus. E aquela jovem, ela conseguiu, através, mesmo sentindo medo, naquele momento, por perder a sua vida, ela conseguiu salvar o seu povo. O seu povo foi salvo então, porque Deus usou ela como um instrumento. Irmãos, olha, quando você lê a história assim parece algo simples, mas não é simples. A história diz, se eu não me engano, que ela estava 30 dias sem ver o seu esposo. 30 dias. Só que tinha uma questão, ela não poderia se apresentar a seu esposo se ela não fosse convidada. Percebe? Ela tinha que ser convidada pelo seu esposo. Mas a história diz que quando ela descobriu que o seu povo estava em perigo de morte, a história diz que ela pediu ao seu tio que orasse por ela, e também ela se preparou para aquele momento, para encontrar aquele rei, para que Deus abrandasse o coração daquele rei. E sabe o que acontece? Ela então ora a Deus e agora vai ao encontro do rei. E quando chega lá, irmãos, o rei estava receptivo ao que ela tinha para falar. Percebe? Tinha medo, mas ela confiou em Deus e ela conseguiu o que ela queria, né? Aqui diz assim, veja só. Essa jovem também enfrentou medo e insegurança. Ela duvidava de si mesma e temia não ser capaz. Ainda assim, ela decidiu ouvir o chamado divino e, com coragem, fez a diferença na vida de muitos. Aqui diz assim, olha só o que diz, é uma perguntinha. Qual será a sua escolha? Aqui para mim e para você nessa manhã, qual será a nossa escolha? Você vai focar em si mesmo e deixar o medo dominar você? Ou você vai buscar força e sabedoria de Deus para seguir no seu propósito para a sua vida? E aí? Qual é a sua escolha? Você vai deixar que o medo deixe você paralisado? Ou você vai confiar nos propósitos de Deus para a sua vida? Sabe, um tempo atrás, quando eu não lembro se eu estava namorando ainda, eu já estava casado, eu passei por um momento de extrema tensão e eu estava descendo uma rua com minha esposa e mais ou menos umas 10 horas da manhã, e nós estávamos descendo uma rua e veio um rapaz correndo, passou por nós. E eu achei aquilo estranho, e depois veio outro de bicicleta, jogou a bicicleta no chão, sacou a arma e atirou contra aquele rapaz que estava correndo. Na hora, a primeira coisa que nós fazemos é pensar em correr. E ela pensou em correr e eu segurei o braço dela. Falei, não corra. Sabe? E aquele rapaz olhou para nós, estava com a arma na mão e foi embora. Mas a minha esposa, ela ficava falando para os irmãos, né, que eu era corajoso, e que tinha acontecido isso, e que eu não tinha corrido, né? E um dia eu chamei ela e falei bem assim, não conte mais aquela história. Ela, por quê? Você sabe quanto tempo nós ficamos conversando lá no sol quente? Mais ou menos uma meia hora.
E você sabe por que nós conversamos lá meia hora? Ela não. Porque as minhas pernas estavam paralisadas e eu não conseguia sair do lugar. Depois de meia hora o sangue desceu e aí eu consegui destravar. Percebe, irmãos? Deus não deu a você um espírito de covardia. Deus não deu. Aprenda isso, viu? Se um dia suas pernas travar, espere meia hora que ela vai passar, o sangue vai circular de novo, viu? Aqui diz o seguinte, olha só. O que Deus então requer de mim e de você? O que Deus requer? Quando você se sente incapaz, mas ainda assim atende ao chamado, e nesse momento que você começa a testemunhar a presença de Deus em sua vida, Ele não só chama, mas também provê tudo o que você necessita. Você se sente incapaz, você acha que não tem condições, mas Deus chamou você, e Deus capacita a você tudo aquilo que você necessita. As palavras do Senhor Deus vai colocar na sua mente. Você percebe? E a senhora White, no Serviço Cristão, na página 7, ela diz assim, Deus requer, ou nós podemos colocar, Deus solicita que todos sejam obreiros em sua vinha. Irmãos, Deus chamou você para ser um obreiro, Deus chamou você para ser uma missionária, Deus chamou você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus aqui está dizendo que Ele requer, quando fala requer, Ele solicita. Você percebe? Seguindo aqui, diz assim, não despreze o dom que você tem com Deus ao nosso lado, nada nos falta. Onde somos insuficientes, Deus é suficiente. O que nos falta, Ele completa. O segundo ponto que nós vamos salientar aqui agora é o seguinte: seja diligente. É o segundo ponto. Eu pesquisei essa palavra, ser diligente, mas eu pesquisei na perspectiva da Bíblia e eu descobri o seguinte: olha só o que é ser diligente. Diz assim, alguém que se dedica com esforço e atenção ao trabalho, ao estudo ou à busca de algo com zelo e persistência. Então, isso é diligência. Seguindo aqui, veja só. Assuma a sua responsabilidade. Tenha responsabilidade. Lembra lá no comecinho lá que eu falei, antes do sermão? Não transfira a sua responsabilidade para os outros. O que Deus pediu para você fazer, faça. Aqui diz assim, assuma a sua responsabilidade. Dizer, vou tentar, é um atestado de fraqueza ou fracasso. É uma permissão para não se comprometer. Isso vai contra os ensinamentos bíblicos. Alguém diz assim, eu vou tentar. O negócio já começou errado. Não é dizer assim, eu vou tentar. Nós lemos no texto lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que eu vou dizer que eu vou tentar? Eu estou me comprometendo ali com um fracasso. Entendeu? Eu estou querendo dizer ali que eu sou um fracassado. Mas se Deus deu algo para você, no Senhor você vai executar, no Senhor você vai fazer. Percebe? Não pode fugir da responsabilidade. Prova disso? Abra sua Bíblia no livro aí de Eclesiastes 9, verso 10. Vamos lá. Prova que não pode fugir das responsabilidades. Dizer, vou tentar, né? Eclesiastes 9, verso 10. Vamos aproveitar que hoje os olhos aqui estão funcionando, viu? E tem dia que não está valendo nada. Eclesiastes 9, verso 10. Quem achou, pode ler, viu? Para adiantar.
Pronto. O que o texto está dizendo aí? Tudo o que você tiver de fazer, façam conforme as suas forças, ou depressa. Quer ver outro texto? Olha só o que diz aí em Mateus 5, verso 37. Vamos lá. Quem achar pode ler também, viu? É bom que adianta o processo. Pronto. E aí? Alguém chamou você, aí você fica, vou ver, eu vou pensar. Não. Se alguém chamou você para você fazer algo para Deus, a sua palavra tem que ser sim ou não logo. Entendeu? Porque passou disso, isso é do maligno, né? Irmãos, aqui diz assim, olha só o que diz aqui. Nosso tempo ali já, né? Mas eu peço um pouco de paciência, porque eu quero, ainda tem 2 pontos, eu vou ser breve nos 2 pontos, viu? Aqui diz assim, ó, ao viver o processo com diligência, as pessoas começam a perceber a presença de Deus em sua vida. Sabe, quando você começa a viver o processo de diligência, você começa a perceber que Deus, Ele está com você. A presença de Deus se faz agora em sua vida. Sabe, a senhora White, ela diz assim, ó, Serviço Cristão, página 14. Olha só o que a senhora White diz. A luz de um cristão genuíno que brilha em perseverante piedade, em fé inabalável, demonstrará ao mundo um poder de um Salvador vivo. Em seus seguidores será Cristo revelado como manancial de água que solta para a vida eterna. Sabe, irmãos, eu e você, nós podemos mostrar ao mundo quem é o Senhor Jesus. O manancial das águas viva, né, que salta para a vida eterna. Eu e você, nós somos luz. E aqui diz assim, ponto 3, vamos adiantar. Atente bem para a sua vida e para a doutrina. Esse ponto é interessante porque diz assim, ó, nossa vida pessoal e os preceitos bíblicos estão entrelaçados. Não há necessidade de separá-los em compartimentos. Não é preciso dizer, agora é minha vida pessoal e agora é minha vida missionária. Sabe, nós somos cristãos só na igreja? Não. Nós somos cristãos aonde? Aonde nós formos, né, irmã? Aonde nós formos. Em todo lugar. Mas será que as pessoas têm olhado para você e as pessoas têm percebido que você é uma mulher de Deus, que você é diferente das demais? Será que é assim? Ou será que muitas vezes nós estamos vivendo neste mundo e nós somos cristãos só de banco de igreja? Viemos para a igreja bonitos, bem arrumados, tratamos bem uns aos outros, parecemos que somos espirituais. E lá fora? Como é que nós somos lá fora? E aí? Você já parou para pensar nessa questão? Como as pessoas me olham lá fora? Será que as pessoas olham para mim e veem a pessoa de Jesus? Será que as pessoas identificam Jesus nas minhas palavras, nos meus atos, no meu modo de vestir, no meu modo de tratar o próximo? Será que nós carregamos as credenciais de Cristo quando nós nos apresentamos? Sabe, nós temos que pensar nessa questão.
Paulo em Gálatas 2, verso 20, ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, nós devemos ter um estilo de vida diferente, devemos ser coerentes no que dizemos e no que vivemos. Aqui nos diz o seguinte, é uma pergunta para você refletir, e para mim também, que diz assim: qual é o meu estilo de vida? Pense nisso agora. Qual é o seu estilo de vida? Pensou? E aqui diz: sou a mesma pessoa durante a semana e nos finais de semana. E aí? Existem pessoas que só conhecerão a Deus através da sua vida. Sabe, irmãos, diz que um ato, ele vale por 1000 palavras. Uma ação vale por 1000 palavras. Não adianta você falar de Jesus se você não tem o fruto de Jesus. Não adianta. Sabe, o sermão ele diz assim, eu achei interessante. Olha só o que a Sora White diz no livro E Recebereis Poder, na página 218. Ela diz assim: todo indivíduo, desde o mais humilde e obscuro até o maior e mais exaltado, olha só o que ela diz: é um agente moral dotado de aptidões pelo quais é responsável a Deus. Dotados de aptidões, um agente moral, o qual é responsável a quem, irmãos? A Deus. Você percebe? E aqui diz assim, conta a história que durante uma pandemia, uma mulher, ela fez pães para dar aos seus vizinhos. E a história diz que isso alegrou muito os seus vizinhos. Não despreze o dom que você tem. Existe uma multidão de pessoas sedentas por algum tipo de conforto e esperança, e suas ações podem guiá-las espiritualmente ao Senhor Deus. Alguns anos atrás, eu trabalhava fazendo serviço de banco, e lá tinha um grupo de office boy, que eu procurava me afastar daquele grupo, porque ali só saía piada imoral, mexia com as moças que entravam no banco. E aí um dia, estou lá na porta do banco, esperando ser chamado para ser atendido, e apareceu um jovem, eu comecei a falar de Jesus para esse jovem. Aonde você está, você é testemunha de Jesus. Você não é cristão só na igreja. Aonde você for, você é cristão. Esse jovem, ele gostou. E no dia seguinte, estava no banco e ele de novo. E ele falou um dia para mim assim: Vando, me conta uma história aí de novo de Jesus. E eu aproveitei. Em uma fila de banco. Já pensou? Comecei um estudo com esse jovem. Um jovem firme na igreja católica. E esse jovem começou até a debater com o padre alguns ensinamentos que ele já tinha. Irmãos, você é cristão aonde você for. Você é cristão. Se você é cristão, se comporte como um. Quarto ponto e último ponto, e vamos fechar com ele, que o nosso tempo ali já se foi já. Estamos já mais do que pela misericórdia. Aqui diz assim:
A persistência é fundamental. O quarto ponto é perseverando nesses deveres. A persistência é fundamental para criar hábitos e refinar seu comportamento. E através do esforço contínuo que você molda as suas ações e atitudes. A persistência, tem que perseverar. Aqui diz assim: enquanto você se dedica a melhorar, acaba inspirando e impactando aqueles ao seu redor. Você se torna um instrumento de transformação para os outros, refletindo a obra divina em sua vida. É exatamente isso que o texto destaca, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. E aqui diz assim: Deus não se importa se você se sente incapaz. Deus não está preocupado com isso. Ele apenas quer dizer a você que use os dons que Ele te deu, que você persevere, pois isso mudará o seu estilo de vida e te conduzirá à vida eterna. E você não estará sozinho nessa missão. A influência de Deus é contigo. Aonde você for, a influência de Deus é contigo. Nessa manhã nós poderíamos terminar esse sermão e dizer que, se você está aqui nessa manhã, Deus ele tem um propósito todo especial em sua vida. E você sabe qual é o ideal de Deus, qual é o propósito de Deus para a sua vida? É que você não vá para o céu sozinho. É que você consiga levar outras pessoas a conhecer o amor eterno do Senhor Deus. Sabe, não se preocupe com as dificuldades. Não se preocupe com os problemas que você tem. Eu lembro de uma história, e vou finalizar com essa história, de uma irmã que ia dar estudo com seu esposo. E ao chegar lá, ela dava um estudo para uma senhora. O esposo daquela senhora, revoltado, porque aquele casal estava ali estudando a Bíblia, estava em outro quarto, amolando um facão para cortar aqueles irmãos. Você sabe o que acontecia? O estudo começava com oração, o estudo terminava com oração, mas o diabo estava lá amolando o facão. Mas quem estava segurando o diabo? Deus eterno. Deus eterno estava segurando o diabo. Você sabe por quê? Porque Deus é poderoso. E o diabo ele não tem nenhum poder diante de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Quando os desafios vier, quando as dificuldades vier, não baixe a sua cabeça. Levante a cabeça. Porque quem está com você é o Deus eterno. E até hoje ele não perdeu nenhuma batalha. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Hino 238, oração pela missão.